Tivemos que reiniciar a live, que é para aparecer. Pronto, Laura, vou te chamar já já. Você toma. É. Opa, Oi, de Lauro. volta aí. Bacana, Opa, de Lauro. volta, Teve que de reiniciar essa volta. outra live porque não tava conseguindo Isso, falar porque você não tava conseguindo participar, é, né? isso. E eu mandava aqui uns recadinhos e nada, não chegava aí. Bom, vamos continuar, né? Vamos lá, sim, vamos sim. Então, assim, onde eu havia parado, né? Mesmo tendo todos esses aparatos, mesmo assim, as pessoas ainda estão sem ter o que fazer, porque a gente, quando recebe constantemente pessoas, né, para dar um feedback ou alguma ajuda que seja, elas ainda procuram o que fazer, né? Num universo tão grande como é essa internet, né? Mesmo assim ainda faltam coisas para as pessoas fazer. Então, mesmo tendo esse recurso todo, as pessoas ainda se encontram ansiosas. E até aulas que as crianças estão recebendo hoje é uma dor de cabeça tremenda para os pais. Cara, fala Não isso é não, que eu verdade? tenho um aqui de 7 anos que velho. É uma dor de cabeça tremenda. Mas, enfim, vamos entrar efetivamente no assunto que a gente vai abordar hoje aqui, que é esse inconsciente e esse corpo como essa manifestação daquilo que não é geralmente falado, ou de algum sofrimento que a gente já passou em tenra idade, que isso você conhece muito bem também. Então, quando a gente é criança, Raimundo, a gente tem uma compreensão, não é que seja limitada, mas é na condição que a criança tem de interpretar os eventos que vão acontecendo e que ele vai recebendo esses impactos, e na maioria das vezes interpreta na maneira infantil de ser. Um tapa que um pai dá num filho, que pode ser, aspas, um corretivo, o filho pode entender como sendo uma agressão muito grande. E aquilo vai ficando registrado. Na verdade, vai ficando registrado absolutamente tudo a partir do ato da fecundação. Para a psicanálise, a partir do ato da fecundação, absolutamente tudo aquilo que envolve essa mãe e essa barriga, essa criança vai receber toda essa demanda emocional da mãe. Se a mãe tem uma relação afetiva boa com o pai, essa criança vai se sentir lá dentro desejada, vai se sentir que ela realmente está entrando numa vida na qual ela vai ser bem recebida, vai ser bem amparada. Caso contrário, isso ocorra, essa criança vai se sentir rejeitada, essa criança vai se sentir reprimida, digamos assim. Então, só em o pai chegar perto dele ou perto dessa mãe, ele já sente uma vibração. E essa vibração, ela lá dentro vai receber esses impactos e ela vai começar a sofrer desde ali. Então, quando essa criança, aproximadamente 9 meses, ela sai desse ventre da mãe e vem para esse mundo aqui realmente desperto, né? O que acontece? Vamos falar um pouquinho dessas 3 primeiras fases da infância que a psicanálise prega nos anais, né? Da psicanálise, segundo essa teoria freudiana, que é simplesmente maravilhosa. Cada vez mais a gente se encanta quando recebe um cliente para um atendimento. Então é assim uma coisa maravilhosa e a combinação das coisas, Raimundo, vão nos dando uma certeza muito grande desse funcionamento dessa psicanálise. Então, quando essa criança está nessa primeira fase, que é a fase oral, a qual a criança sente a percepção desse mundo externo todo através da via oral, não só da via oral, mas de como ela toca nas coisas, de como ela sente o cheiro, né, como ela visualiza isso, como ela escuta. Todos esses aspectos são importantes para ela absorver esse mundo, né, nessa primeira idade. Mas a boca, literalmente, é a mais importante. Haja visto que por ali ela é nutrida por essa mãe, né? Essa mãe que
que faz aquela parceria com ela de amamentar, de paquerar com essa criança, de não exagerar na dose, ou de não dar demais a nutrição. Enfim, há uma série de fatores aí que esses registros vão ficar nesse inconsciente e lá na frente, de alguma forma, vai ter algum reflexo. Rapidamente falando, passa-se para a segunda fase, que é a fase anal. Que fase anal é essa? É a fase na qual a criança percebe e tem sensações prazerosas através dos esfíncteres anais e nos genitais. Ela percebe que ela prende o xixi, prende o cocô, solta xixi, solta cocô na hora que ela bem entende. A partir daí, ela começa a sentir um prazer também nessa zona erógena que é o ânus e a parte genital. Tá certo? Então, quando ela passa também minimamente bem por essa fase, como é passar minimamente bem por essa fase? Vamos dar um exemplo. Se a criança faz cocô, o que é que ela geralmente faz com esse cocô? Ela pega esse cocô, ela amassa, literalmente como uma massa mesmo, como uma massinha. Ela esfrega esse cocô no bercinho, esfrega esse cocô, pisa no xixi, esfrega o cocô no chão, esfrega no bercinho. E quando essa mãe, a partir desse momento, chega com uma pressão muito grande para essa criança, né, com um grito ou até com uma palmadinha, mais uma vez vai ficar um registro ali que essa criança lá na frente também pode vir a desenvolver algum tipo de sintoma, tá certo? Então, passando minimamente também por essa segunda fase, ser humano mais ou menos ou minimamente equilibrado no futuro. Chegamos então à terceira fase. Que terceira fase é essa? É a fase genital, na qual a criança percebe, por exemplo, que a menina ou uma irmã sua ou uma coleguinha não tem alguma coisa que ele tem ali, né? E ele tenta esconder. Quando ele olha para ali, para a menina, que está faltando alguma coisa, ele lá dentro da cabecinha dele, ele toma um susto. Porque ele acredita que alguém castrou, literalmente cortou aquilo acolá. E ele imagina que quem vai fazer isso com ele também? O pai. Instala-se aí também, nesse momento, o complexo de Édipo, no qual a menina desenvolve um afeto grande pelo pai e sente aversão à sua mãe. Sentindo aversão à sua mãe, ela quer se livrar dessa mãe, para lá dentro da cabecinha infantil dela, ter esse pai como dela, literalmente como o grande amor da vida dela. E o menino, por sua vez, também sente um desejo, lembrando que o desejo sexual ou da sexualidade infantil é completamente diferente do desejo, né, na fase adulta, tá? A sexualidade na criança é completamente diferente da sexualidade do adulto. Então esse menino sente esse desejo por essa mãe e tem o pai como um rival e quer eliminar esse pai, quer tirar esse pai do caminho. Porque aquela mãe que era todo amor, desde o ato da fecundação até esse instante, nutre, cuida, dá carinho, dá atenção, dá amor. Mas quando chega a noite, os dois entram num determinado recinto, fecham a porta, ele fica abandonado. Aí você, porra, que porra é essa? O que é que estão fazendo comigo? O que é que esse cara está pensando que ele é? Então aí é que instala-se o complexo de Édipo. Só que esse complexo de Édipo, ou essa fase genital, é preciso ser entendido uma coisa. No meu entendimento, é talvez a fase mais importante. Abraço, Cláudio Chaves, entrou aí agorinha, e a Sayonara Bastos também. Abraço. Sejam bem-vindos. Depois eu vou te apresentar o Claudinho também para você bater um ping-pong com ele, viu? Nossa, então, maravilha. assim, uma das fases mais importantes no meu entendimento é essa, que compreende aí uma fase entre os 3 e pouquinho, 5 anos, 5 e pouquinho, tá? Essa mãe, né, precisa ter um discernimento em convidar, tá, esse pai para a relação. Convidar como? Amorosamente. Vem participar dessa relação para o nosso filho compreender que existe uma terceira pessoa nesse relacionamento afetivo, né? Que agora essa criança deixou de ser exclusivamente ela, porque quando ela é bem pequenininha ainda, ela não tem a mãe como uma outra pessoa, apenas uma extensão dela. Uma exatamente. Só. É uma só.
Então, a partir do momento ali, depois desse primeiro ano, mais ou menos, essa criança começa a perceber que essa mãe é uma outra pessoa. Tanto que ela chora, a mãe corre, né? A mãe sabe por que é que ela está chorando, ou com que necessidade, e aí ela vai criando também os seus jogos, né? De dominação, inclusive. Então, esse pai necessita ser convidado para essa relação. Para quê? Para que ele possa incutir nesse psiquismo dessa criança como é o funcionamento da lei lá fora. É uma condição sine qua non para que nós tenhamos indivíduos minimamente equilibrados na sociedade. Quando isso não ocorre, quando essa mãe não convida amorosamente o pai para a relação, ou esse pai também não está muito afim de entrar nessa relação porque ele tem outras coisas para, aspas, se preocupar, essa criança vai sentindo um abandono ou vai sentindo um afeto mais forte pela mãe. Consequentemente, mais sintomas poderão surgir no futuro também. Está ficando assim mais ou menos claro, que eu não conheço o pessoal todo? Perfeito, tá perfeito, perfeito. Tá perfeito. Se tiverem dúvida aí, pessoal, pode colocar, faz pergunta também, que vamos aproveitar o Lauro aí. Participar, porque a gente vai ficando num monólogo e não sabe se está agradando ou deixando de agradar. A gente não é ator, né? O ator é que sabe. Ô, Lauro, esse complexo de Édipo, ele também tem um nome chamado Electra, não é? Que é do complexo do menino com a mãe, é isso? Da menina em relação ao pai. Denomina-se isso, né? Que é o mesmo, é como se fosse o mesmo do Édipo, que é o do menino, quando ele sente atração pela mãe e sente aversão ao pai. Mas usualmente se usa só o complexo de Édipo para os dois. De Édipo, isso. Tá? Beleza. Então, assim, quando minimamente a gente passa bem por essas 3 primeiras fases, entram sim outras 2, mas eu não vou esticar muito a baladeira para isso aí não, que senão a gente vai demorar muito. Então, esses 3 primeiros estágios, eles são extremamente importantes para a formação da nossa personalidade. Então, a partir daí, a gente vai ter personalidades no mundo desperto, né? Daí surgem também, não só nessas 3 primeiras fases, mas isso desde até, inclusive, da geração, né? Desde a formação ou da concepção. Nós vamos ter 3 características de indivíduo. Nós vamos ter um indivíduo neurótico, que é a grande maioria, graças a Deus. Nós vamos ter indivíduos psicóticos, ou nós teremos indivíduos neurótico, psicótico ou perverso, tá? Então são 3 posições. Geralmente, ou quase sempre, quem procura ajuda é o neurótico. O neurótico é aquele camarada ou aquela pessoa que tem sentimentos, que tem dúvida. Presta, não presta, é bom, não é bom, estou agradando, não estou. É o indivíduo que sofre. O indivíduo que sofre é o que procura ajuda. Os outros 2, que a gente talvez não fale muito aqui, que é o perverso e o psicótico, que estão dentro... Pode falar. Perdão, esse perverso se enquadra no psicopata? Sim, também. Então, pois é, a psicopedagoga aqui colocou, realmente, faz sentido. Tá. Também, sim. Então, assim, nós vamos falar basicamente aqui nessa live dos indivíduos neuróticos, que possivelmente sou eu, você e essa turma aí toda que está assistindo a live, porque se interessam pelas coisas dos outros também, né? Empatia, né? Se colocar no lugar da outra pessoa, sofrer junto com a outra pessoa. Os outros 2, as outras 2 características, eles não estão voltados para isso. A Cláudia está falando que ia exatamente perguntar isso. Exatamente. O perverso e o psicopata, né? Essas 2 características, eles não se preocupam com isso, porque eles estão voltados exclusivamente para eles. Então, o olhar deles é exclusivo para eles mesmos. Então, eles não sofrem. Por quê? Porque eles agem conforme a necessidade dele, sem querer saber quem é. E sem querer saber de quem vão passar por cima também. Então, o neurótico é o que sofre. Tudo que ocorreu
nessas primeiras fases, lá na frente, o neurótico, no caso, vai ter sintomas em alguma parte do corpo, em alguma situação a qual ele não foi resolvido muito bem, até por volta dos 8 anos de idade, né? Que é onde tem a formação do nosso ego. É o primeiro centênio, não é, Lauro? Isso, exatamente. E outras modalidades empregam isso, os setênios, né? Que a cada 7 anos a gente tem um certo tipo de comportamento, né? E se você, aí quem estiver acompanhando, e inclusive estiver interessado em procurar, é maravilhoso isso daí. Você, com a idade que você está hoje, você vai nos setênios, tá? E você vê se você se encaixa nesse momento que você está vivendo. Se não, é um momento, é uma hora de você reformular muita coisa e possivelmente pedir ajuda. Maravilha. Olha só, tem uma perguntinha aqui para a gente só pegar esse gancho. É o seguinte, não sentem o outro como ser humano? A Cláudia perguntou. Quem é psicopata não sente o outro como ser humano? Na verdade, ele não tem esses sentimentos que nós temos. De respeito, de carinho, né? De bondade ou de honestidade. Ele vai fazer tudo para saciar o desejo dele, independentemente do que ele faça. Se ele vai maltratar outra pessoa ou se não, se ele vai ferir outra pessoa, entendeu? Ele vai realizar aquilo que ele deseja exclusivamente, sem querer saber se ele vai ou não maltratar alguém. E o perverso da mesma forma. Maravilha. Olha só, a Ju Guimarães perguntou o seguinte, a psiquiatria diz que nascemos psicopatas. Depois pode falar disso? Tá. Você nasce ou também você pode desenvolver depois, dependendo exatamente do ato da fecundação até essas primeiras fases. Dependendo de como essa criança compreendeu o mundo, né? Ela também pode vir, é como se ela já viesse com algum dispositivo que, disparando ali naquele momento, ela venha a desenvolver também a psicopatia. Então você pode nascer e pode desenvolver também. Até porque também, Laura, a gente entende que o feto ele já vem com genes dos ancestrais, não é? Já vem com registros, ele não vem zerado, ele vem já com resíduo lá de trás, dos ancestrais, dos nossos avós, dos avós. Então já tem uma predisposição, né? Juntamente com o entendimento a partir das sensações, das emoções da mãe, vai só fortalecendo aquilo que já tem informação inserida. Perfeito, vai reforçando isso, né? Isso. A gente, o pessoal que é mais estudado nisso, que eu falo da psiquiatria, a gente acompanha algumas pessoas, né? E eles falam que a pessoa pode realmente nascer assim ou pode desenvolver. E outra, é incrível isso, 4% da população mundial tem esse comportamento do psicopata. Tem psicopatia. E 4 pessoas em um universo de 100 não é muita coisa não, é pouco. Mas se você partir para uma quantidade da população brasileira que gira em torno de 200 milhões, quanto é que já daria essa quantidade? Ou seja, eles estão em todos os lugares que você possa imaginar, muitas vezes dentro da própria casa da gente, tá? E em várias profissões também. Várias profissões também. Bacana. Entendeu? Olha só, tem uma pergunta muito interessante aqui da Ju Guimarães. Ela falou o seguinte, tipo a Susana von Richthofen, né? Seria uma pura psicopata? Isso. Sim, com certeza. Não dá para ter nem dúvida. Porque assim, o psicopata ele tem um espectro muito grande. Hoje eu conversando com uma pessoa, eu dei um exemplo bem raso do que é um psicopata desses mais não é animalesco, mas mais pobre, digamos assim, de espírito mesmo. Aquele cara que chega na porta do banco e aquele senhorzinho, aquela velhinha vai pegar o salário e ele consegue ludibriar aquela pessoa
e consegue levar aquele dinheiro. Ou seja, um cara que não tem um pingo de sentimento por absolutamente ninguém. Compreendi. E o espectro mais avançado disso vem no serial killer. Então, quando a gente ouve falar em psicopata, a gente pensa logo naqueles matadores de série, né? Que tem é formatado aquilo lá. Inclusive, eles são pegos por isso, porque eles repetem minuciosamente o mesmo padrão. E eles são pegos por isso porque eles acreditam, rapaz, eu sou o cara mesmo, ninguém me pega. Então eu vou, é como se ele dissesse, eu vou me entregar porque ninguém me pega mesmo. É mais ou menos assim. E tem esses que são, pode falar. Não, é só para a gente completar aqui, deixa eu ver aqui, a Cláudia perguntou o seguinte: o psicopata ou perverso tendo um tratamento adequado, é reversível isso, Lauro, ou não? Olha, os anais da psiquiatria, que não é a minha área, mas a gente está inserido nesse contexto também, porque, de uma forma ou de outra, uma pessoa que procura para o atendimento em psicanálise ou psicologia, tem um relacionamento com alguém desse tipo. Então a gente vai tratar da pessoa que tem um relacionamento com uma pessoa que é um relacionamento abusivo, né? Mas eu terminei esquecendo a pergunta dela. Que se é reversível com tratamento. Sim. Olha, se teve reversão, então a pessoa não era psicopata. Sim. Se até porque teve uma ele não melhora, entende. se a pessoa... Ele não aceita Não, que ele tá não doente. é... Ele acha que é Exatamente. normal pra ele, é o universo dele, né? É o universo dele e os demais são tudo bobo. Eu sou o Perfeito. cara e você é um bobo qualquer ou um otário qualquer. É assim que eles pensam. Então eles não têm empatia nenhuma por ninguém. Ninguém. Tem mais umas... Eu acho que é a Sayonara. Os fatores de risco são muito mais precoces do que se pode imaginar. O que quer que seja que atue no cérebro, isso acontece antes dos 3 anos de idade. Portanto, qualquer tratamento futuro terá que ser analítico. Isso. Eu estou só reforçando aqui o que você passou, né? Analítico, é. Isso não quer dizer que... Porque assim, quanto mais cedo você, enquanto pai, perceber isso, pode ter tratamento para quê? Para amenizar a situação. Mas curado não vai. E quanto mais isso demora, é quase que impossível uma pessoa desse tipo procurar ajuda. Porque o comportamento dele é aquele. Ele não sofre. Ele faz e não tem assim como... Ele não tem uma barra de contenção. Entende? Ele não recalca. Ele não tem recalque, ele escapola tudo. Sentiu aqui, faculdade crítica, né? Não usa a faculdade crítica, Oi? no caso. Ele não usa a faculdade crítica. Não tem. Certo. Não, ele não tem a faculdade emocional. Ele Sim, vai mas fazer tudo para conseguir. Ele vai utilizar todos os artifícios. Todos os entendi. artifícios e vai usar as pessoas que ele precisar para isso. Isso vai O desde lance dele... banco, isso vai desde um cara que vai ludibriar alguém numa fila de um banco, vamos dizer, até um cara que é um Sim, serial killer. Então, são sim. aquelas pessoas que estão nem aí para seus sentimentos, Não, para se dor vai do outro. prejudicar. Não, ele tá pensando Nada. somente nele, no resultado e benefício que ele vai obter. Então, pessoal, Exatamente. compreender, né? Se você conhece alguém assim, muito cuidado. Muito bom, lá, muito bom, E lá. tem muita gente, viu? Muitos relacionamentos. Eu atendo muitas pessoas com relacionamentos de pessoas abusivas. Então, porque eles assim, geralmente têm uma aparência muito bacana e uma Pra se conversa aproximar, né? espetacular. Ele capta, ele capta muito rapidamente a vítima dele. E a pessoa fica sem saber como fugir, porque eles são realmente galanteadores, têm um papo maravilhoso. E aí, assim, se a pessoa também, por sua vez, teve problemas passou pelas 3 fases da infância
e vem muito fragilizada para os relacionamentos, é mamão com açúcar, é a fome com a vontade de comer. É a mesma Perfeito. coisa que eu dou um exemplo de quando o cara vai para o banco e identifica a vítima para usurpar o dinheiro. Da mesma forma, aquela pessoa que caiu nisso também, ela estava fragilizada ou interessada no que ia ganhar também. Ou seja, é a fome com a vontade de comer. Não tem, né? Não tem como escapar deles, porque eles identificam a fragilidade da pessoa e ali eles grudam. E aí vão tendo as formas deles de trabalharem no decorrer do tempo, utilizando aquela pessoa, vitimizando constantemente, e por sua vez a pessoa se sente incapaz, porque ainda se sente também que a culpa é dela. Ainda tem isso, a pessoa se sente que é culpada porque não está sendo uma boa pessoa para o cara. Eita, então, E é bacana. o caso da Suzane Richthofen, como ela bem falou aí também, todo mundo acompanhou isso daí, né? Aquela outra também, uma lourinha da mala, né? Que Sim, sim. picou Que, o marido todo na mala ali. E todos são casos de uma psicopatia extrema, e como essas pessoas né? conseguem o induto, ou sei lá, a pena cumprir semiaberta? Como uma pessoa dessa consegue ir para uma sociedade que ela não tem condições de viver em sociedade, Laura? Eu Não sei que a gente tem está fugindo um condições de pouquinho, viver em a gente tá sociedade. fugindo um pouquinho do tema aqui, mas Tá pegando esse fugindo, gancho, né? Mas, mas tá legal. A gente não sabe aonde é que quem rege a sociedade está querendo chegar. A gente não uhum, sabe pessoas que regem realmente a sociedade, os patamares mais altos, a gente não sabe onde é que estão a cabeça deles, o que é que eles querem com isso, né? Porque uma pessoa que tem um comportamento desse, ele não vai mudar nunca. Ele vai fazer novamente. Ponto final. Ele vai novamente saciar o desejo dele, porque tem uma falha lá dentro, né? Ele não tem como computar as emoções. Ele faz tudo e realiza todos os desejos dele. e é como você falou, as pessoas, eles se aproximam, são carinhosos, são atenciosos. É o que ela fez. Isso. Ela, quando saiu do presídio, né, foi logo para uma igreja evangélica, para as pessoas começarem a entender que ela estava boazinha agora, né, usando Exatamente, os exatamente. mecanismos para dizer assim, sou boazinha, eu posso voltar para a sociedade, Isso, né? Mas já isso. planejando quem vai ser a próxima vítima, digamos assim. Exatamente. Lacrou aí o que você falou. Porque eles acreditam, né, que eles são espetaculares e os demais são trouxas. Esse é o termo que deve ser utilizado. Ele acredita que todo mundo é bobo. É trouxa, né? E que estão ali para saciar os desejos deles. Entende? Perfeito. Então, assim, quando uma pessoa vai procurar ajuda terapêutica, não só por isso aí, mas por qualquer outro caso, esse está dentro de um espectro neurótico, Neurótico. certo? Que Uhum. são a grande maioria, graças a Deus, e esse é o que a gente vai falar a partir de agora, dessa relação inconsciente com o corpo. Para que você que está aí acompanhando, qualquer acidente que ocorra com você está falando de algo no seu emocional que não anda bem. Se você cai, machuca o joelho, machuca o dedão do pé, machuca o dedinho, que dá uma dor miserável, né? Cai, machuca a testa, quebra o nariz. Tudo isso tem uma linguagem. E esse corpo, ele literalmente fala. Então, quando surge um machucado, um acidente qualquer, uma queimadura, você está ali no fogão, queima o dedo, queima o braço, tudo isso é aviso do inconsciente. O inconsciente está te chamando a atenção para que você necessita resolver algum conflito seu. Outra forma do inconsciente se manifestar através dos sonhos. Pode falar, Raimundo. Só um minutinho, Lauro. Eu achei muito pertinente isso que você falou agora. Eu gostaria que você repetisse um pouco, porque vai ser muito bom para mim também e para algumas pessoas. Quando você falou o primeiro ponto Tá. sobre a questão do como o inconsciente vai se manifestar
para a gente entender que precisa ser algo ser resolvido. Do corpo. Fala um pouquinho mais sobre isso, Lauro, por favor. Tá. Assim, eu tenho um bom conhecimento nessa área, por quê? Porque eu sou massoterapeuta. Então, quando eu aplico a massagem, que eu pressiono em algum lugar e a pessoa não estava sentindo dor nenhuma, mas ali tá, rapaz, que dor miserável é essa que eu estou sentindo? Então, ali me fala que tem uma emoção que está fazendo com que essa energia fique bloqueada, e o bloqueio de energia é que causa essa sensação de dor. Aonde ocorre um machucado, como eu falei, um acidente, uma queimadura, uma dor inesperada, você levantou, acordou de manhã, foi dormir super bem e acordou com uma determinada dor, porque é que a gente sabe que ali tem um bloqueio de energia e esse bloqueio de energia está ligado a um fator emocional. Porque existem no nosso organismo, no nosso corpo, uns rios de energia que chamam-se de meridianos. Então, os meridianos são os veios por onde passa a nossa energia, que corresponde muito parecido, tem um tipo de terapia que utiliza isso aí. Eu conheço essa terapia tem uns 10 anos, mais ou menos, mas não aprofundei, não. Então, assim, quando esse machucado ocorre em determinada parte do corpo, ali passa um meridiano. Passando o meridiano, a energia daquele meridiano vai abastecer um órgão nobre. Por exemplo, você sente tem um machucado nesse dedinho, no dedinho aqui da família, esse dedinho aqui. Nesse dedinho, até um ponto que tem na axila, aonde você machucou isso daqui, em alguma parte desse percurso, tá? Existem, se não me falha a memória, são 11 pontos, 11 pontinhos. Aonde surgiu ali, me fala que a energia do coração não está sendo satisfatória para esse coração que pulsar harmonicamente e liberar sangue suficientemente para o nosso corpo. Por quê? Porque eu tenho algumas emoções mal resolvidas. Por exemplo, emoções que estão atreladas ao coração. Presta atenção, gente. Sentimentos de vinganças, aquelas pessoas que sentem vinganças, que têm vontade de literalmente de matar outra pessoa, nem que não mate, mas aquela raiva profunda que sente a vontade de matar outra pessoa, termina se matando. Esse é um dos sentimentos, né, ou emoções que a pessoa sente e que vai bloqueando a passagem da energia do coração. Outro sentimento. Porra, eu ganhei tanto dinheiro na minha vida e agora estou morrendo de medo de ser roubado. Outro sentimento que a pessoa tem e que vai fracionando a energia do coração. Então, e muitos outros. Mas essa quantidade de sentimentos aglomeradas, o bloqueio vai crescendo. E vai crescendo, e vai crescendo, culmina com a pessoa tendo realmente um problema cardíaco, podendo vir, inclusive, a morrer. Então, emocionalmente eu não estou bem, eu bloqueio o fluxo energético do meu corpo, automaticamente um órgão meu vai falecer. Se você tem 2 órgãos, maravilha, ainda dá para viver com um. Mas se você tem um coração, como é que fica? E só reforçando a questão que você falou agora, Laura, compreendemos que uma emoção negativa, ela permanece no nosso corpo por 26 horas, não é? Ficar ruminando ali dentro, né? Enquanto uma emoção positiva, né? Exatamente, uma emoção positiva, ela fica apenas 2 horas. Agora, pasmem, o seguinte, essas 2 horas são o suficiente para eliminar aquelas 26 horas. Ficou cortado um pouquinho a tua fala. Tua fala ficou cortada um pouquinho. A emoção positiva, a emoção boa, né? Ela fica apenas 2 horas no nosso organismo. Só que é o suficiente para eliminar aquelas 26 horas daquela energia negativa. Isso. Mas a gente hoje vibra mais, a gente quer força de expressão, né? Sim. Hoje em dia, a nossa sociedade vibra mais em cima daquilo que é ruim mesmo.
Então a gente precisa de muitas doses de satisfação. A gente precisa utilizar esse poder que a gente tem, que é o poder da energia libidinal, chamado na psicanálise, né? O que é a libido? A libido é uma energia que nós temos no nosso corpo inteiro e que a concentração maior é aqui na cabeça. Tá certo? Então, quando é bom lembrar de outra coisa também, vamos voltar um pouquinho para a psicanálise. O ser humano, o ser humano, todos nós precisamos das nossas necessidades básicas minimamente saciadas. Quando a gente já tem essa minimamente saciado essa nossa condição, existe também essa energia libidinal que a gente dá o nome de pulsão. Tá? Pulsão é a energia que faz com que a gente se mova, literalmente, que a gente vá para frente, que a gente ande. E a pulsão foi quem realmente desenvolveu a capacidade da gente de chegar até onde a gente chegou. Senão a gente ainda estava nas cavernas, só saindo de dentro da caverna, caçando e voltando para comer. Né? Então, a partir daí, foi se percebendo a necessidade de algo mais. Então, o que é a pulsão? É esse algo mais. Entende? Ela não tem dia, não tem hora, quer se manifestar sempre. Se a criança está saciada já, você percebe que se ela ficar no peito 24 horas, ela mama 24 horas. Comportamento de alguém que, por exemplo, né, um exemplo bem raso. Se a criança mamou demais, ela vai sentir literalmente exageros depois, futuramente. Entendeu? Então, o que é que ocorre? Nesse mundo desperto, nesse nosso mundo adulto, a gente precisa constantemente satisfazer os nossos desejos por conta de quê? Daquilo que nos faltou nas primeiras idades. Não sei se eu consegui me expressar bem agora aí, porque parece que... Oi. Pronto. Essa pulsão, a pulsão é esse algo mais, é aquilo que é desejado por mim. Mas esse desejo por que é? Porque eu senti uma falta no passado. Que falta pode ter sido essa, por exemplo? Pode ter sido, inclusive, o peito da própria mãe. Então, por exemplo, você alguém... perde isso... Perdão. Então, uma pessoa que é fumante, que é compulsiva nos alimentos, usa a via oral constantemente, de alguma forma, isso pode ter sido ausência da amamentação, por exemplo. Não é isso? Ou ausência ou excesso. Aí precisa em análise ser averiguado. Entendi. Você é uma pessoa que é esbelta desde que foi pequenininha até 15, 18 anos, 22 anos, entra num relacionamento, por exemplo, entra num relacionamento e essa pessoa te deixa e isso vai te causar um desamparo. Esse desamparo é aquilo que eu falei no começo, o inconsciente linka com a primeira falta. Que primeira falta foi essa? Ou que primeira perda foi essa? Pode ser o peito da mãe. E aí, toma. Para quê? Para poder aliviar essa tensão psíquica que ela não está suportando. Aí a pessoa, a partir dali, ela pode desenvolver, né, o hábito, digamos assim, de comer demais. Outro hábito, esse é muito importante. Pessoas que roem unhas demais, por exemplo. Eu te asseguro que 100% das pessoas que eu atendo e que eu conheço e que tem problema de roer unhas, tem atrito com um dos pais, que não está resolvido. Isso eu estou falando porque, entre vários outros casos, esse literalmente é 100% de certeza, porque todos os clientes que já são 13 anos enquanto massoterapeuta, e vai mais uns 5 aí ligado à psicanálise, né? Eu já trabalhava com o inconsciente há muito tempo, a psicanálise veio para só dar aquela encaixada, aquela arrumada. Então, 100% dessas pessoas, elas
tem problema afetivo mal solucionado com o pai ou com a mãe. E aquele velho hábito de trazer a mão à boca funciona assim. Você, depois que você sai do peito, você vai para a chupeta, aí você vai para o dedo, você vai crescendo, com 12, 13, 14 anos, você não vai andar chupando o dedo na escola. Você substitui por um pirulito. E esse pirulito, você com 20, tantos anos, você não pode mais andar com pirulito. Não, vai para trabalhar no cigarro. E aí você vai substituindo. E o hábito de botar a caneta também na boca, isso faz sentido, Laura? Pessoas Também, que têm o hábito de ficar também, né? Tudo isso, cara, tudo isso que a gente utiliza, os objetos, né? Objetos literalmente. Tudo isso que eu utilizo na minha vida desperta, eu estou aliviando uma tensão que está armazenada que eu não sei o que é. Crianças que se cortam, hoje tem demais. Eu trabalho com adolescentes, dou palestra e faço roda de conversa. Criança que se corta demais, ela está ali aliviando uma tensão psíquica que ela nem sabe o que é. Entendeu? Ela se cortando, ela alivia essa tensão. Então, isso tudo quando é trabalhado e em análise, você vai conseguindo enxergar isso. É muito parecido com a hipnose também. A pessoa começa a perceber isso claramente. Um sonho, alguma coisa, né? Outra coisa que eu ia começar a falar que era do sonho, né? O sonho é uma capacidade que a mente da gente tem de cumprir um desejo que a gente teve durante o dia e que, por sua vez, a gente entendendo que a sociedade vai reprimir isso, porque é uma coisa, sabe, assim, absurda, você guarda aquilo. Quando é à noite, você vai e sonha para quê? Para você estabilizar essa energia, para você aliviar essa energia. O sonho vem desfocado, vem meio tumultuado, você não entende bem, mas ele fala exclusivamente da pessoa. E os sonhos que a gente mais trabalha em psicanálise são os sonhos repetitivos. Aquele sonho que volta e meia surge. Tá? Esses sonhos são os que estão querendo te alertar para alguma coisa. Alguma coisa que você precisa resolver. E você, não resolvendo isso, porque você também não sabe o que é, mas o inconsciente vem na forma de sonho para te falar sobre isso. Perfeito. É lamentável porque a gente sozinho não consegue. Por isso é que existe o profissional. Por isso é que existe o terapeuta. Existe o hipnólogo. Existe o psicólogo, o psicanalista. Porque essa pessoa vai te escutar te dando atenção total. Essa pessoa vai te escutar sem julgamento. Ela não vai te julgar. Quando você fala para alguém, para algum conhecido que você está sofrendo por isso ou aquilo outro, essa pessoa vai dar uma resposta fundamentada aonde? No que ela tem guardado. O que ela tem guardado é completamente diferente do que você tem. Então, só uma pessoa especializada vai conseguir te escutar e os resultados vão ser efetivos. Perfeito. A Sayonara perguntou o seguinte: sonhos são sinais? É isso? Sonhos são sinais assim, né? São avisos do inconsciente. O nosso inconsciente, ele registra absolutamente tudo. Tudo da sua vida. Tudo. Seja em imagem, sonho, vibração, tudo. Então, quando existe uma situação mal resolvida, e geralmente ocorre desde o ato da fecundação até por volta dos 8 anos de idade, que é quando na psicanálise a gente forma o ego, certo? Tudo isso que a gente viveu, que muitas vezes, até 8, 10 anos, tudo isso que a gente viveu e não foi bem elaborado, vai ficar reprimido. Vai ficar fundamentado ali trauma. Tem um trauma, esse trauma vai ficar escondido, você muitas vezes, por isso é que a hipnose trabalha bem com isso, porque é uma coisa que está escondida, você não está vendo. E na hipnose, você consegue levar o indivíduo para aquilo que aconteceu e que ela nem lembrava. Então, isso que aconteceu que a pessoa não lembra, futuramente pode vir na forma de um acidente, pode vir na forma de um machucado, de um acidente de carro, de um atropelamento, ou do sonho, ou do ato falho, ou do xiste. Agora bugou aqui, viu? Vamos lá. Quer dizer que isso daí tem relação para um acidente, não é por acaso? Nada é por acaso. Você não sabe disso, rapaz? Não, tem nada por acaso.
Eu só estou reforçando aqui para as pessoas que... É difícil a gente falar sobre essas coisas, porque nós estamos... A nossa cultura, ela é muito cruel. Ela vai encobrindo isso tudo e a gente vai sofrendo mais. Ela está aí para fazer o papel dela mesma. A sociedade e a cultura está aí para fazer isso. E a gente vai ficando cada vez mais reprimido, cada vez mais doente. Porque se você consegue saber disso, você vai cuidar de você minimamente. Mas isso é tirado da gente desde muito cedo. Isso é expropriado da gente, essa capacidade que a gente tem de conhecer o corpo da gente. Então, se eu chegar para você ou para qualquer outra pessoa e disser que não existe bala perdida, eu tô lascado. Entende? Aqui na live você pode falar, Laura. Não deixa de ser... Fala. É impressionante o que você está falando aí mesmo. E interessante que tão bom seria se a gente aprendesse na escola sobre saúde mental, né? Sobre nossas emoções. Teríamos tantos seres humanos, adultos, hoje melhores. Mas não existe o interesse da sociedade, né? Falar para você que você pode se autocurar, né? Você conhecer o teu corpo, não é? Veja o que é que eu falei para você. Por isso é que a sociedade chegou aonde chegou, por conta dessas coisas. Desses conchavos, que o primeiro cara que pegou um palmo de terra e disse, essa terra é minha, tu quer comprar? Pronto, já começou ali tudo. Tá entendendo? Então, quando você, por exemplo, vê um acidente ocorrer, alguma coisa me desequilibrou para que eu encontrasse esse outro desequilibrado. E aí surge um evento, e a partir daí a sociedade vai prender um e vai mandar o outro para o cemitério. Sendo que os dois, um cumpriu uma função na vida do outro. Ou a gente encara isso, bicho, na essência mesmo, ou a gente não faz terapia. Acabou a história. Exatamente. Ou a gente encara isso como, né, sem ter muita peninha do que o outro vai entender, né? Claro que a gente vai pegando leve, vai passando. Você não pode impactar de uma vez o outro. Mas as pessoas precisam saber minimamente quem são elas. Por que é que ela chegou naquele momento e sentou na sua frente? Laura, a gente vai fazer outra live sobre esse tema aí, viu? Achei muito pertinente aqui. Isso é muito interessante, muito mais avançado. É interessante que quem assistir essa live aqui agora, a gente vai divulgar essa live logo em seguida, porque eu acho muito pertinente esse assunto, né? E quanto mais a gente passar esse conhecimento às pessoas, mesmo que seja uma quantidade mínima, mas isso vai ser duplicado, vê aí o da corona, né? Então, assim, se a gente conseguir passar para a quantidade mínima, que essas pessoas vão duplicando essa informação, vão compartilhando esse conhecimento, a gente leva o nosso objetivo, nossa missão de vida, né? A esclarecer essa importante peculiaridade sobre nosso entendimento do nosso psíquico, que é fantástico, Laura. Sim. É uma máquina maravilhosa. Pois é. A Cláudia está falando o seguinte aqui, ó. Como saber reconhecer no sonho essa falta ou problema? Como ela pode reconhecer isso no sonho? Vai depender do que ela sonhou. Porque o sonho tem duas características, né? Deslocamento e condensação. O que é a condensação? Às vezes a gente sonha uma história que vai vara a Bíblia todinha e, porra, como é que eu sonhei isso tudo se eu dormi 6 horas? O cara sonha, bicho, uma odisseia. É incrível, né? Você sonha tudo, é condensado. E deslocado, o que é deslocado? Eu sonho com uma mulher que não tem nada a ver com aquilo lá que ela está representando uma outra pessoa na minha vida. O sonho fala do sonhador, exclusivamente do sonhador. Então, assim, vamos dar um exemplo bem raso. Já que nós estamos uma hora mais avançada e só tem gente adulta. Eu saio daqui, eu vou botar o meu nome mesmo. Eu saio daqui, vou lá pro centro da cidade, aí vou caminhando. Do outro lado passa uma mulher espetacular. Linda e maravilhosa. Eu olho para aquela mulher, desejo aquela mulher. A gente vai ter que ter outra live mesmo, cara. Vai ter sim. que fazer outra. Eu olho para aquela mulher, desejo aquela mulher,
Isso é o meu superego e o meu id aqui dentro. Id é desejo. Quero. Superego, função paterna. Cuidado. Pode. Quem negocia é o ego. O ego é quem fica o ego é que fica doido. Aí o superego, rapaz, avisa pra esse cara que ele não pode fazer isso. Ele tá, olha o tamanho do homem que vem ali atrás daquela mulher. Deve ser o marido dela. Manda esse cara se aquietar. Aí o ego vai e diz assim: Id, tem um pouquinho de paciência, meu irmão. Já a gente resolve a situação. Fica na tua um pouquinho. Não, mas eu quero. Aí o superego vai e diz: rapaz, avisa pra esse cara que ele vai se ferrar. Vai dar merda. Vai dar merda. Aí o superego diz: ô ego, vamos fazer o seguinte. Quando esse cara for pra casa, tu faz o seguinte: tu pega uma revista Playboy, certo? Dá pra esse cara, manda ele pro banheiro fazer uma necessidade lá. Ou seja, o superego, juntamente com a assessoria do ego, minimizou aquela tensão. A tensão era o desejo de possuir. Eu não posso porque eu sou casado, aquela mulher, o marido está lá pertinho dela, vai dar merda de qualquer maneira. Faz o seguinte, vai lá no banheiro, toma essa revista da Playboy e resolve a situação lá para tu aliviar um pouquinho. Só que essa tensão, esse desejo, vem outras vezes. E vem outras vezes, e vem mais forte, e a gente precisa saciar de alguma maneira. Por isso, quem não tem certo controle, o que é que faz? Estupra, faz a força, não quer saber, toma o maior cacete dentro do ônibus, mas não quer saber, vai fazer porque ali o desejo é incontrolável. A gente sente um pouco de piedade desse tipo de pessoa porque eles não têm, geralmente é o superego, para dizer pro ego, maneira um pouquinho, cara, não faz isso não, que tu, entendeu? Lembra do começo, quando eu falei a falta do pai, de ensinar a lei e a ordem lá fora? Lembra o que é que acontece hoje na nossa sociedade? Crianças que estão aí destemidas, com 12, 13, 14 anos, fazendo o que querem, falta de pai. Falta da ordem, da lei e do funcionamento mínimo e o respeito na sociedade que eles não têm. Falta de pai. Maravilha. Entendeu? Olha só, o Edson está perguntando isso aí. Vamos fazer outra live sim, vai marcar outra live breve aqui, pessoal. Olha só, o Edson falou o seguinte. Edson falou o seguinte: quando sonhamos com a pessoa. Oi, tá escutando agora? De novo. Lauro. Novamente, vai. Ok. Não vi nada. Edson, alô, tá escutando? O alô, ó. É ao vivo, gente, mesmo. Oi, tá escutando, Lauro? Vai, fala. Vamos lá. O Edson falou o seguinte: quando sonhamos com pessoas que não conhecemos. Tá travando. Quando sonhamos com pessoas que não conhecemos. Nada. Então, nada. Não. Lê aqui não a pergunta, nada. a pergunta do Edson Pinheiro aqui. Vê se você consegue ler. Edson Pinheiros. Deixa eu ver. Essa live só tem pouco tempo aí, tem uns 4 minutinhos, tá? Vai, fala, pergunta agora que deu para te ouvir bem. É bom. Então, quando sonhamos com pessoas que não conhecemos. Pronto, é o que eu falei, é o deslocamento. Essas pessoas estão representando as pessoas que você conhece e que, porventura, na vida desperta, você teve algum perrengue. Isso que eu falei agora, do desejo, né? Você não cumpriu aquele desejo na vida desperta, à noite você sonha para aliviar. E as pessoas, no caso, não vêm representando elas mesmas. Vem tudo distorcido. Às vezes vem sem rosto, você não consegue ver às vezes. Então, uma pessoa que está participando ali da encenação do sonho, digamos assim, ela geralmente está representando um desafeto, ou um desejo, ou alguma coisa mal resolvida. Maravilha. É normal, Lauro, uma pessoa sonhar sempre que dorme, e vários sonhos numa noite. Eu soube que normalmente são de 7 a 8 sonhos, não é isso, Lauro? 7 a 9, é isso, né? Isso. Só que a gente não lembra, né? A gente não lembra de tudo, às vezes não lembra de nenhum. Ou nem, exatamente. O que acontece aí é que o cérebro, né, a mente, enfim, ela encontra uma maneira de economizar energia. Então, quando você não lembra, ela está economizando energia. Está compactando aquilo.
para você não desperdiçar energia demais. Então, um sonho que talvez tenha vindo que o inconsciente sabe que não vai ali, não vai ser interessante, não é uma coisa tão interessante assim, tão, né, grandiosa, então ela se encarrega de economizar energia. Lauro, Só vem à tona mesmo as lembranças o que você precisa resolver. Lauro, você topa a gente, se essa live cair aqui agora, a gente voltar para a gente responder essas perguntas que estão aqui do pessoal? O interessante seria que viessem mais pessoas, né? Porque me parece que tem aí 8 pessoas. Pois é. Porque pode ser que não dê tempo aqui ainda. Que a gente pudesse... Vai. Rapidinho aqui, a Rosana... Fala. Que a gente pudesse convidar esse pessoal para vir num dia legal. Então faz o seguinte, vir mais gente. Quando cair a live, a gente vai encerrar. E na quinta-feira, se o Lauro puder, mesmo horário, Lauro, quinta-feira agora, se der para você, a gente faz uma live aqui, vou divulgar rapidinho essa live, sobre a questão do sonho, sobre a questão, o que acontece com a gente, nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito. E isso foi fantástico, esse ponto que você colocou aí. Eu acho muito pertinente para as pessoas entenderem melhor sobre esse ponto. Eu sei que já está pertinho de acabar, e só para finalizar, né? Eu sou um tanto quanto cético quando a gente fala de atração, sabe? Sim. Na verdade, tá todo mundo ali envolvido no mesmo contexto energético. Então, se o cara faz maldade, ele está envolvido completamente nisso. Então, é mais do que natural que apareça alguém também com o mesmo poder de maldade. Então, assim, né? E a gente pode falar mais depois sobre isso. Maravilha. Pessoal, infelizmente a live está terminando, a gente não vai conseguir responder muita coisa aí, né? Um assunto muito, muito rico, né? Por incrível que pareça, muito rico. E depois que você toma consciência disso, tua mente nunca volta ao estado normal. Ela fica sempre querendo buscar mais conhecimento, isso é maravilhoso. Né? Deixa eu deixar um presente para você antes que a live caia. Para você ou para o pessoal que está aí. Nesse período de pandemia, tá? Se você estiver passando por um desconforto muito grande, pode entrar em contato que você tem um atendimento em psicanálise. Pessoal dessa live aqui, tem um atendimento em psicanálise sem cobrança de ônus algum. Chorou, olha só. Coraçãozinho aí, tá? E olha... Quem não segue o Lauro ainda, pode mandar um direct para ele aqui, tá? Ele atende online também. Eu estou começando também a atender online a questão da terapia, através da hipnoterapia. Uma ida sem volta. Aproveite essa oportunidade agora, né? Enche o WhatsApp do Lauro aí, que é um momento maravilhoso. E, querido, gratidão, tá? Vamos falar agradeço, cara. E vamos marcar, sim, essa outra live que o pessoal já está cobrando aqui, a live sobre sonhos, que vai pegar gancho também nessa questão de tudo que não acontece, nada acontece por acaso, tá bom? Nada acontece por acaso. Obrigado, Laura. Suas considerações finais aí, pessoal. Rapaz, só dizer a sensação extremamente agradável de estar participando, de estar também colaborando, né, no processo de transformação, né, do indivíduo, né? Despertar, na verdade, né, para a gente sair dessa manipulação grosseira que a gente vive passando durante a nossa vida inteira. A partir do momento que Jung sempre falou isso, o Jung, né? Que a gente nasce como se a gente nascesse original e morresse cópia. Então é sair desse padrão de cópia, e vislumbrar a nossa vida, a nossa existência de uma forma linda, amorosa, real. É isso. Maravilha, maravilha, show de bola. Ô, Edson, manda um direct para ele no Instagram que ele te passa o WhatsApp, tá bom? Gente, muito obrigado a todos aí, boa noite. E vamos que vamos, e vamos divulgar rapidinho essa nova live aí, viu, Lauro? Obrigado, querido. Irmão, tamo junto. Eu te agradeço, velho. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.